Muitas pessoas querem esquecer o passado horrível que viveram e que ainda angustia suas almas, mas não sabem como. É porque, na verdade, na prática, realmente não é tão simples. O primeiro passo para você se livrar do seu passado é fazer uma busca de uma cura emocional para esse passado. Uma outra coisa importante que você precisa entender é que essa cura emocional, ela vai ser um processo que vai ser longo e doloroso, mas sem dúvida que vai ser também recompensador. Nesse caminho é necessário primeiro o querer. Você precisa querer sarar as suas feridas, as feridas que foram feitas nesse passado e que para isso, inevitavelmente, você vai ter que olhar para algumas coisas das quais você tem fugido há anos. Só jogar a dor para debaixo do tapete ou deixar ela escondidinha no porão escuro da sua alma ou naquela gavetinha que você não quer acessar não vai trazer cura. Pelo contrário, esse passado vai continuar voltando com força ainda maior, porque você tenta ignorar, você fica no estado de negação e você precisa aceitar o que aconteceu nesse passado, olhar para esse passado, inclusive com empatia, olhar para você e ver o quanto você venceu, o quanto você superou e o quanto Deus esteve presente na sua jornada, apesar de momentos em que parecia que você estivesse só. Se você for bem honesta com as suas lembranças, eu tenho certeza que você vai ver o quanto Deus te sustentou e até te livrou de que acontecesse algo pior. E nesse processo de olhar para a dor do passado, para você curar as suas emoções e se livrar de uma vez por todas da força que esse passado traz, te colocando num vitimismo, numa condição que te limita, você precisa perdoar. Esse é o segundo passo. Eu sei, a gente foge desse assunto, né? Perdoar as pessoas que te feriram, perdoar a você mesma e até mesmo, pasmem, perdoar a Deus. Eu sei que é estranho a gente falar sobre isso e a primeira vez que eu entendi que eu precisava liberar perdão para Deus, eu também achei até mesmo uma blasfêmia. Como assim liberar perdão para Deus? Quem sou eu para liberar perdão para Deus? E até recebi esses dias no meu curso de mentoria uma aluna perguntando, eu não concordo com isso, como assim liberar perdão para Deus? Mas vamos lá, vamos ver se você entende aqui. Para o seu inconsciente, as histórias que você viveu e a interpretação que ele deu, a dor que foi registrada, é o que dá significado ao trauma, tá bom? Então vamos supor que você tenha sofrido abuso sexual na sua infância, ou que você tenha sido rejeitada e não criada pelo seu pai, ou a sua mãe não tenha sido presente na sua vida, enfim, você viveu uma vida que faltou muitas coisas, que você sofreu muitas injustiças e de alguma forma, essas figuras de autoridade, elas nos remetem a Deus. Então, quando nós pensamos, por que Deus permitiu que eu fosse abusada? Por que Ele não impediu? Por que Deus permitiu que meu pai me abandonasse? Por que Deus me fez nascer nessa família? Então, muitas vezes, o nosso inconsciente vai atrelar todas as responsabilidades das coisas ruins que as pessoas de figura de autoridade fizeram à nossa vida, o nosso inconsciente vai atrelar a Deus. E aí fica uma mágoa de Deus. Sabe, fica inclusive uma desconexão, porque Deus deseja que sejamos sinceras com Ele. Por isso que é importante liberar perdão a Deus. É claro que Deus não precisa do seu perdão. Deus é único, Deus é suficiente, Deus é o que Ele é, todo-poderoso. Mas nós precisamos tirar essa mágoa, liberar perdão a Ele, no sentido de, tipo, Deus não me deve nada. Não foi Deus que permitiu que essas pessoas fizessem isso. Essas pessoas escolheram, através do livre-arbítrio delas, ter atitudes ruins que, claro, impactaram a nossa vida, porque todas as nossas ações, não só o que fizeram conosco, mas também o que nós fazemos, as decisões que tomamos com o nosso marido, com as nossas filhas, no nosso trabalho, também vai impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Não tem como passar por essa vida sem deixar marcas na vida do outro e nem o outro deixar marcas na nossa vida. Então, nessa caminhada, às vezes quando você atrela que Deus então permitiu, é por isso que você precisa liberar perdão, que na verdade é para liberar o teu cérebro dessa mágoa, desse ressentimento e soltando mesmo isso, como que tipo, Deus não me deve nada, porque não foi Deus que desejou que essas coisas acontecessem dessa maneira. Então espero que você tenha entendido essa questão do perdoar a Deus, tá? Dentro disso você também precisa se perdoar, porque muitas vezes você cometeu erros, tomou decisões erradas e às vezes você está colhendo as consequências dessas decisões erradas.
Por isso que é importante você também se perdoar e colocar os seus erros na cruz de Cristo, porque foi para isso que Jesus morreu, para te perdoar, para reconciliar você com o Pai, para te libertar, para te dar salvação e uma vida nova. E nesse passo, também é importante que você confesse os seus erros a Deus, que você se arrependa e às vezes, inclusive, se arrepender dos maus sentimentos que você teve em relação à sua história de vida do passado. Inclusive, se arrepender da pessoa que você se tornou por causa desses pecados, desse mal que fizeram contra a sua vida, porque o trauma nos transforma. Muitas vezes deixamos de ser quem poderíamos ser por conta das dores e das feridas que nos foram lançadas. Depois desse processo, um grande e importante passo para você também esquecer a dor desse passado é você colocar todas essas experiências na cruz de Cristo. Ou seja, colocar toda ofensa, toda decepção, todas as perdas, frustrações, dores, injustiças, mágoas, rejeições, abandono, rancor, tudo que você tem aí lá na cruz de Cristo, você coloca lá para o Senhor aos pés da cruz. Somente o Senhor saberá o que fazer com esses maus sentimentos, com tudo isso que tem adoecido a sua alma. Você precisa se desvencilhar disso. Você precisa decidir se livrar deles. E graças ao nosso bom Deus que nós temos um lugar onde colocar todo esse lixo emocional que foi depositado em nós. Imagina as pessoas que não conhecem a Jesus ou que elas não creem que Jesus morreu na cruz por elas. Imagina onde elas vão colocar essas dores. Nós podemos pregar esses maus sentimentos e traumas na cruz de Cristo. Nós podemos fazer morrer todo esse pecado lá. Por isso que nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque Ele nos escolheu para que pudéssemos crer nele, para que tivéssemos esse lugar. E por isso que você precisa anunciar a palavra de Deus e Cristo para que as pessoas que ainda não conhecem possam entender que há um lugar onde elas podem se curar, onde elas podem deixar os traumas, as dores e o passado. Então eu convido você a acreditar que Jesus pode curar o seu passado e devolva para Ele tudo o que fizeram contra você. Deixe que Ele, que é o sol da justiça, possa te justificar. Um outro passo importante nesse processo de esquecer o passado, trabalhar o passado, é você aceitar o amor de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes você pode viver dores e experiências por conta de não se sentir amada, talvez pelos seus pais ou por pessoas importantes que passaram na sua vida. Às vezes uma rejeição que você sofreu na adolescência, na juventude, um primeiro namorado, uma experiência com uma professora, um professor, pode ter marcado a sua vida. E você às vezes se sente não amada, não importante. Então o amor de Deus precisa curar a visão distorcida que você tem sobre o amor das pessoas por você e sobre o amor seu por você mesma, que pode estar aí muitas vezes totalmente negligenciado. Um outro passo importante, assim como você aceitar o amor de Deus, é você também passar a amar a Deus da maneira correta. Como Jesus ensina, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Ou seja, você tem que amar com toda a força, entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Para isso você precisa querer agradar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Ele. Jesus vai dizer, aquele que me ama, me obedece. Então a nossa maior prova de amor a Cristo é principalmente obedecendo aos próprios princípios que Deus estabelece em sua palavra. E para finalizar, como fazer para não ficar relembrando esse passado? Isso também é uma decisão. Naturalmente, o seu cérebro ele vai percorrer pelos caminhos que ele já conhece, as memórias de dores, tudo isso que você viveu e que está registrado aí dentro de você. Mas você precisa lembrar a você mesma de todos esses processos que você já fez, sempre que esses pensamentos de dor, de tristeza bater na sua porta novamente. Ou seja, quando a tristeza, quando a acusação, quando a culpa, quando a condenação, a injustiça, aquele sentimento de raiva, vier bater a sua porta, a sua mente, as suas emoções saltarem em relação a isso, você vai lembrar você mesma, fulana, nós já liberamos perdão, nós já colocamos na cruz de Cristo, nós já fizemos isso com o Senhor, já fiz essa oração. Lembra você mesma, conversa com você mesma, porque conversar com você mesma é saudável, sabia? Você precisa lembrar o seu cérebro dessas coisas. Lembre de todos esses processos que você fez, que eu sugeri aqui nesse vídeo, e aí com o tempo você vai construindo um novo caminho, renovando a sua mente com um novo comportamento, com um novo sentimento em relação à sua história de vida. E lembre-se também do quanto você foi guerreira, do quanto Deus te ajudou e te sustentou e o que você superou com a ajuda de Cristo nesse tempo.
Traga à memória, na verdade, aquilo que te dá esperança, aquilo que te fortalece e te sustenta dentro da sua história de vida. Outro ponto importante é você declarar a palavra de Deus para você mesmo em voz alta todas as vezes que esse passado ainda quiser te assombrar. Lembre você mesma do que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é o nosso prumo, ela é a nossa força, ela é aquilo no qual nós podemos nos firmar. Quero encerrar com alguns versículos para você anotar, inclusive, nos papeizinhos e colar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver, para que os teus olhos e o teu cérebro tenham acesso a essas informações constantemente para você se lembrar desse novo que Deus tem para a sua vida e realmente virando esta página do passado, principalmente esse passado vitimizado, esse passado de culpa, de erro, onde o seu passado vai servir apenas para você ajudar pessoas, estender as mãos e poder contribuir com os processos das outras pessoas. 2 Coríntios 5:17 vai dizer: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Creia nessa verdade, minha irmã. Peça para o Senhor Jesus te ajudar a viver essa verdade. Busque viver coisas novas. Tenta colocar a sua mente em algo novo. Não passe pelo mesmo caminho que você já foi. Nem que você tenha que se chacoalhar e falar: opa, fulana, por aí você não vai, você já caiu nesse buraco. Isaías 43:25 vai dizer: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais dos seus pecados. Quando a culpa vier bater a sua porta, dos erros que você cometeu, declare esse versículo sobre a sua vida. Cristo não se lembra mais, Ele te perdoou. Lá em Filipenses 3,14 vai dizer: prossigo para o alvo que é Cristo. E ainda diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Romanos 12:2 vai dizer para a gente não se moldar no padrão desse mundo, mas transformar a renovação da nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente é o quê? Trazer novos pensamentos, novas conexões neurais, novas crenças e, de fato, deixar aquilo que é velho, aquilo que é do passado para trás. Com a ajuda de Cristo, você pode, porque eu consegui, eu sei que você também consegue. Deus te abençoe e abençoe outras pessoas com esse Drops também. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber os lembretes de quando tiver vídeo novo, porque toda semana tem conteúdo novo para você aqui. Deus te abençoe.